vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Boa noite a todos. É sempre um prazer e uma honra estar aqui. Quem eu sou? Já fizeram essa pergunta? Por que eu estou aqui? Para onde é que eu vou? De onde eu vim? Por que às vezes sofro? Por que estou aqui com essas pessoas? E por que eu estou aqui com essas pessoas neste lugar? Nesta cidade? Nesse país? Desta forma? Vocês já se perguntaram seriamente sobre isso? Na verdade, mesmo que não lembramos, essas perguntas vêm sendo feitas por nós há milhares de anos. Por incrível que pareça, nós arrumamos diversas respostas, inventamos maneiras de explicar e dar razão para isso, as mais diversas. Criamos mitos, fábulas, teorias, inventamos sistemas. E nós somos presenteados, no século XIX, por um Consolador prometido, que, em ele vindo, ele nos explicaria, ele nos daria conhecimento das coisas. De uma forma não definitiva, porque nós teríamos que aprender, avançar e se desenvolver, e à medida que nós fôssemos avançando e nos desenvolvendo, essas explicações, essas tomadas de consciência, de conhecimento, ficariam cada vez mais amplas, cada vez mais fantásticas, cada vez mais bonitas, cada vez mais fabulosas, porque conheceríamos todas as coisas. Por incrível que pareça, muitos de nós, e eu até posso dizer a maioria, nós não temos essa dimensão ainda. Nós não tratamos esse Consolador que está nas nossas mãos com essa vertente, com essa visão. E empreender ali mesmo, não, se é isso, e se é dessa forma, e se tem esse valor, se é esse Consolador, cara, eu vou mergulhar nesse negócio. E nós ficamos mais ou menos, nós lemos mais ou menos, nós vamos ao centro espírita, às vezes. Se fosse um centro de pesquisa, né, já fiz isso, não faço mais. É um vexame, é uma vergonha. Quem já leu a codificação? É um desastre. Quem conhece mais o Evangelho? De Mateus, de curtinho. Né? Então, essa dificuldade que nós temos de compreender o conjunto, assim, todas as coisas, ela se dá por conta de uma coisa, no meu entender, que nós vamos abordar hoje. O tema da nossa conversa hoje aqui vai ser vícios. Vou fazer uma análise espírita sobre vícios. Existe mais de um jeito de interpretação. Eu vou me apoiar no trabalho do médico Décio Iando, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, da Associação Médica Espírita do Mato Grosso. Lógico que apoiado nas obras da codificação. Então essas perguntas nós temos curiosidade. Quando um ente querido nosso, às vezes ele desencarna, estamos ali
junto de alguém que acaba de desencarnar, não há como não pensar nisso. Nós nos distraímos ao redor do caixão, aquelas horas que a gente fica lá tentando prestar solidariedade, mas há uma ânsia de explicar, e aí vai para onde? Onde é que está? Como é que está? Como é que fica? Não é? Por mais que a gente tenha certeza das coisas, ali reside uma pergunta muito, ela é forte. Essas coisas, nós temos respostas dentro da doutrina espírita. Quem vai se aproximando da doutrina espírita, pouco a pouco, vai tomando conhecimento dos princípios gerais e fundamentais e vai tomando consciência deles, vai começando a ver a realidade com aqueles pilares. Então, entendido o processo e a lei da reencarnação, não tem mais como não acreditar em reencarnação. Entendeu? Tu vê a vida com consequência. Tu entendeu a concepção espírita de Deus, começa a ver a vida com aqueles padrões dos seus atributos. Que ele é infinitamente perfeito. Opa, então ele é perfeito, Deus não erra? Não. Ah, mas essa diferença e essa tem uma causa. E ela é absolutamente perfeita e justa, porque Deus não faz nada errado. Ah, mas eu estou sofrendo. Então, há uma causa para isso. Há uma explicação para isso. Quando a gente passa a conhecer isso, começa a se consolar, a se resignar. Então, eu tenho outra vida, e essa outra vida depende do que eu faço agora, então eu vou fazer bem. Por que ficar sofrendo séculos? Não, vamos arrumar um barco aí. Nós nos voltamos muito para o passado. O que eu fui no passado? O que eu fiz passado? O espírito obsessor. Deixa o passado. Ele vai explicar algumas coisas. Mas o importante é daqui para frente. Tá, tudo bem. Eu me percebo que eu tenho uma série de imperfeição, de viciação. Eu tenho egoísmo, orgulho. Tá, tenho, beleza. Tá. O que eu faço agora para mudar isso? Se eu souber de história, de coisa errada que eu fiz para trás, às vezes ajuda, mas a maioria das vezes não. O problema é agora, né? Muito bem. Então, dessas perguntas todas que eu fiz aqui, que nós nos fizemos, no meu entender, a mais importante é essa. Quem que eu sou? Porque eu posso saber de onde é que eu vim, eu posso saber para onde eu vou, eu posso saber a causa da dor, eu posso saber um monte de coisa. Mas se eu não me entendo, se eu não me conheço, se eu não me percebo, eu continuo perdido. Eu preciso saber quem que eu sou e preciso entender como eu estou. Porque muitas vezes nós nos deparamos, e aí vocês vão fazer coro comigo, decepcionados consigo mesmos por não conseguir fazer determinada coisinha certa. Tu já entendeu o que é certo, mas tu tem as manias. Daqui a pouco tu se surpreende, fervendo com raiva, expressões de inveja. Às vezes tu passa insensível pela dor, às vezes alguém vai quebradaço. Quando não muito, ainda aponta o dedo, você fez coisa. Não é assim? Então, às vezes a gente se surpreende. Eu pego muitas vezes nisso, mas eu tinha que estar melhor, gente. Eu já estou tantos anos só estudando isso. Eu convivo com pessoas que dão exemplo maravilhosos de trabalho, de empenho, e às vezes eu me pego. Tem coisa que tinha que estar. Não sei se vocês se identificam assim, se sentem assim. Na hora que pensa assim, mas cara, eu tinha que estar melhor. Esse processo que passou agora da eletivo, a nossa sociedade mostrou umas coisas assim, né? Uns processos de intolerância, avivou alguns defeitos nossos, todos, muito fortes, né? E eu me peguei nesse processo, eu já estava com raiva, achando que não estava certo, não estava errado. Raiva, tinha que ter me livrado disso. Se eu tenho raiva, falta é bondade, falta é amor, falta compreensão, falta
benevolência, falta bondade, falta indulgência, falta perdão, falta compreensão. Então, quando tu sente isso, é porque falta coisa. Então, no livro dos Espíritos, a questão 919, ela é muito batida, né? Ela é muito falada, ela é muito comentada, porque de fato ela é grandiosa. E Allan Kardec vai perguntar, tipo assim, nós nos percebendo nos nossos defeitos. Kardec, logicamente, percebia isso no século XIX. As pessoas não mudaram tanto assim. Ele perguntava assim, se era possível mudar? Sim, é possível. Questão 916, o Espírito diz, não, é possível mudar. Todo mundo vai compreender a lei de Deus, a lei de amor? Vai. Compreender, dá para compreender, e no fim todos vão entender, todos entendem, compreender nem todos. Mas no final todos compreenderão. A lei do progresso é inexorável, nós vamos compreender. Nós vamos aprender. Vamos, com o tempo. O interessante é não ficar muito tempo, né? Então, lá na 19 ele vai dizer assim, olha, e tem um jeito, eu percebo que eu tenho defeitos. Tem um jeito. E olha que Kardec fez uma pergunta brasileira. Se fosse traduzido para o nosso brasileirês aqui, ele seria assim, ele entrevistando o Espírito de Verdade, seria assim, tem algum macete para a gente... E não é qualquer macete, um macete prático e eficaz. Eu quero um macete. Ele perguntou para o Espírito de Verdade, para melhorar, tem algum macete, tem alguma maneira prática e que funciona? O Espírito de Verdade respondeu, já foi avisado, já foi dito, um homem da antiguidade já disse, um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o meio prático e eficaz que funciona, só tem um jeito? Não, tem mais um jeito. Mais formas. Mas o prático e o que funciona, o primeiro ponto, tu tem que conhecer-se a si mesmo. Então a primeira pergunta lá era a mais importante mesmo. Quem que eu sou? Se eu não me conheço, se eu não sei como é que eu funciono direito, eu vou mexer no quê? Eu vou arrumar o quê? Abre a máquina de lavar. Deu um problema na máquina de lavar. Abre lá com o parafuso. O que precisa para arrumar? Conhecer. Senão tu vai estragar mais, né? Então tu precisa conhecer para mudar o defeito. Então nós precisamos nos conhecer para mudar aquilo que a gente acha que esteja pecado. Será que é fácil isso? Então o autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo é o nosso principal objetivo. Porque a partir desse conhecimento é que daí, entendendo as coisas, analisando, discernindo, raciocinando, usando o livre-arbítrio e a vontade, a gente começa, não, eu vou para cá. Se fizer isso, sofre. Os espíritos dizem, eles se manifestam e dizem, olha, eu estou danado, eu estou sofrendo, eu só fazia lambança. Aí o outro aparece, estou muito bem. Fui um bom cidadão, fui uma boa mãe, fui isso, eu amei, vivi para a Europa, estou feliz. Aí tu olha para aquele que está danado, olha para aquele que está feliz, opa, é por aqui. Não é? Olha, eu bebia, fumava, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, estou sofrendo, não estou feliz. Então, consequência moral já vai se guiar por ali. Certo? Então, o que a doutrina diz assim que é? Bem básico. Nós somos um ser tridimensional. Olha só que coisa complexa. Coisa é difícil e não é. Depende. Né? Quem está chegando aí, está vendo as primeiras palestras, pode ficar um pouquinho meio assim. Mas não é tão difícil assim. Nós somos compostos de 3 coisas diferentes e que estão em 3 dimensões separadas. Olha só. Eu sou um espírito, princípio inteligente, princípio espiritual desenvolvido, tenho consciência de mim mesmo, dotado de livre-arbítrio e vontade, percepção da realidade. Esse princípio inteligente, essa inteligência, elabora um corpo para se manifestar, chamado, e criado o nome por Allan Kardec, de perispírito.
Um corpo de energia. Ali está um desenho com uma centelha, uma fagulha, porque precisa, né, para a gente ficar didático ali. Mas o espírito não é matéria. Então ele forma um corpo de energia, e com esse corpo de energia, em outra vibração, semimaterial, ele monta outro corpo físico, célula a célula. 100 bilhões de células estão justapostas dentro dessa estrutura energética. 10 bilhões só no sistema nervoso. Essas células, eles afirmam que em 14 anos nós trocamos os átomos todos, que se renovam, que se coisa. Show, né? Então é lógico que a gente não se conhece direito, não, porque nós somos complicados mesmo. Então tem o espírito, tem o corpo espiritual, chamado perispírito, e tem o corpo físico, esse que é um casaco. Daqui uns anos, no meu caso daqui uns 50 anos, isso aqui vai se desgringolar, como é que diz o outro, né? As energias que dão sustentação, o fluido vital vai acabando, o sistema não vai dar um problema em algum lugar e bom. O perispírito, o espírito como o perispírito, se desloca para o mundo espiritual. Todo mundo já sabe disso, né? Já está sabendo, né? O corpo se desmancha, se desmonta e volta para a matéria. Basicamente é carbono, oxigênio, nitrogênio, azoto, etc. Tá? Se plantar ali alguma coisa, né? Então, o espírito organiza o perispírito, que organiza o corpo. A influência, ele influencia o perispírito, que influencia o corpo. Ele muda o perispírito e muda o corpo. Quando nós pensamos, nós emitimos o pensamento em forma de onda, ele se espraia, ele inunda todo o corpo espiritual e, consequentemente, o corpo físico. Então, pensa bem. Eu penso assim, Adriana, tomara que ela quebre a perna. Já quebrei. Quando eu desejo, eu já me mudei. Se eu estou pensando besteira, se eu estou pensando, se eu estou com inveja, se eu estou com raiva, eu já me darei. Não é? Eu achava antes que era ação e reação. Eu penso mal, a energia vai lá e volta, né? Ela vai para os outros. Se eu penso mal, eu prejudico os outros, sim. Mas eu já me inundei. Isso aí. Então, vamos chegar no vício já. Então, mais ou menos, é só uma introdução de como é que nós somos. É complicado, certo? Nós já sabemos disso. O que são o assunto de hoje, que é vícios? Uma visão espírita disso? Eu vou botar algumas definições ali, ó. Diz o espírito Hamed, pelo médium Francisco Espírito, né? Ele diz assim, ó, que vício é uma dependência vigorosa de algo ou alguém. E ele vai tratar lá um capítulo inteiro sobre isso. É uma dependência vigorosa de algo que tem, ou de alguém. E ele afirma mais, ele diz que as viciações, elas são resultados do medo de assumir o controle da nossa vida. Então nós temos medo de assumir aquilo que nos é o nosso controle das coisas, e geramos processos de ansiedades, e criamos viciações, e criamos bengalas para não enfrentar a verdade, não encarar ela como tem que ser. Isso tem mais do que você imagina. Agora, rapidamente, pensar, não tem isso aí. Pensa bem. Né? Mas a definição mais, essa é danada, é de Joana de Anjos, do livro Despertar do Espírito. Ela diz que todo hábito infeliz, repetido, é vício. Olha a definição. Então, eu tenho um hábito da fofoca. Aqui não tem, mas tem gente nessa cidade que gosta muito de fofoca. Aqui, eu sei que aqui não tem ninguém. Fofoca é aquela... Todo mundo sabe o que é fofoca? Todo mundo sabe? Precisa explicar? Você define? Não precisa, né? Então, fofoca é fofoca. Todo mundo sabe. Já escutou uma. Então, vamos citar esse exemplo. Então, se eu repito isso mais
de uma vez, de duas, três, eu tenho um hábito. Se eu me comprazo disso, se eu... Aquela coisa envolvida, assim, né? Tem até um clima, a fofoca tem até uma técnica. Tu chama isso, baixinho. Aí ela, quanto mais baixinho envolvido, mais importante. Então, quando a gente repete este hábito, isso é um vício. Não, mas eu não tenho vício, eu não bebo, não fumo. Porque eu acho que é só uma coisa material. Está ficando complicado? Está ficando desagradável a conversa? Não, porque está ficando boa, porque nós estamos, né? Nós vamos chegar com esse negócio, né? Mas se eu tenho conhecimento das coisas, vai que eu me percebo, se eu mesmo, eu tenho uma maniazinha, eu vou acabar com isso amanhã. Vou acabar com essa porcaria. Já estamos no lucro. Se um resolver isso, já está ótimo. Excelente, já estamos no lucro. Um de nós ficando melhor, todo mundo já fica melhor. Se dois melhorarem, melhor ainda. E o dia que nós somos todos bonzinhos, aí vai ser feliz, nós vamos ser felizes. Não vai ter fome, não vai ter pobreza, não vai ter desigualdade. Está entendendo? Então a gente começa de um. Não precisa ir aqui, não. Eu quero. Não precisa, calma aí. Neurofisiologia é o estudo basicamente é o estudo do funcionamento do nosso sistema nervoso. Neural, cérebro nervoso. Aí começa a complicar. Eu tenho que entender como eu sou, certo? Pois bem, o que a ciência explica em detalhes, tá? Sim, detalhes. Como é que funciona? Ela diz assim, ó, que o que achamos que é a realidade, isso é uma interpretação dos sinais que a gente recebe por fora. Vou dar um exemplo. Vocês estão ouvindo a minha voz? Na verdade, uma onda sonora se propaga, gerada pelas minhas cordas vocais, com o pulso do ar, elas vibram e criam um conjunto de som. Vai chegar no ouvido de cada um aí, vai vibrar o tímpano e vai vibrar uma pecinha lá, um ossinho minúsculo, um martelo. Lá dentro, essa vibração percebida no ambiente tem uma área banhada com os cristais, depois que nos dá o equilíbrio. Ali tem inúmeras pontuações nervosas, pontinhos de nervos, que vão, olha só que coisa bem doida, ela vai transformar essa vibração num sinal desse nervinho eletroquímico. Vai disparar um processo eletromagnético, eletroquímico. Esse sinalzinho vai para dentro do nosso cérebro, e dentro do nosso cérebro tem um local lá, no cérebro, um conjuntinho ali, que vai interpretar, olha, está falando assim, está falando alto e tal. Então o que eu acho que é a verdade é a interpretação das coisas que vêm de fora. Eu aqui agora, nesse momento, eu toco o meu dedo aqui, ó. Tudo que eu toquei aqui, 360 km por minuto, esse sinal nervoso vem aqui, entra no meu sistema nervoso aqui e diz que tocou. Se eu tocar numa coisa quente, na mesma velocidade vem uma ordem contrária, tira. Então a gente percebe a realidade, percebe o mundo, vê, sente o gosto, sente o cheiro por equipamento. Lembra lá que eu falei que o espírito monta o perispírito monta o corpo? Para essa impressão chegar no espírito, ela passa por essa estrutura toda, física do cérebro. Então assim, ó, mundo espiritual tem as leis espirituais, mundo físico tem as leis físicas. Se eu furar ou estragar o olho, por exemplo, eu já está com problema. Eu não vou ver a realidade no sentido da visão. Eu tenho outros equipamentos. Para que serve essa informação? Ele vai dizer que o cérebro é um órgão de interpretação e o sistema nervoso, esse equipamento todo, ele tem três funções: perceber, interpretar e emitir. Então, ó, o cérebro, o sistema nervoso é uma máquina. Ela é estudada, eles fatiam, eles focam, eles operam, fazem de tudo. Então eu estou encarnado
Essa é a máquina que eu tenho para fazer as coisas que eu faço. E nós não temos, o corpo basicamente é igual, mas nós temos diferença. Então a experiência para o espírito encarnado é difícil. Ele está meio que amarrado naquela máquina ali e ele vai reagir como? Então, para eu mudar algo nisso, essa máquina às vezes ela emperra. Então não é tão fácil, eu vou ver uma palestra sobre o Evangelho, vou para casa e viro um santo. Não. Bem, precisa todo um conjunto de coisas. Pois bem, então o que acontece? Eu recebo do meio de fora sempre um estímulo. Quando eu recebo um estímulo, um toque, um abraço, qualquer coisa, eu toco em alguma coisa, eu chego, eu escuto, esse estímulo passa pelos meus sentidos e me impacta de duas formas, positivo e negativo. O conjunto da coisa entende, é bom ou é ruim. Isso é um processo, acontece, é assim que funciona. Aí, como é que a gente aprende? A gente aprende por tentativa e erro. A gente já vem tentando evoluir, a gente vem evoluindo há milhares e milhares de anos, por tentativa e erro. Então tem um estímulo do meio ambiente, há uma experiência com aquilo. Por tentativa e erro eu vou dar certo, eu vou dar errado, eu vou para lá. A gente vai aceitando ou não aceitando, achando bom ou achando ruim. Pode pensar, qualquer coisa que tu faça é assim. Tu vai resolver um problema. Tu tenta de um jeito e não dá. Tu tenta do outro não dá. Tu tenta de um jeito e não dá. Tenta do outro, dá. Opa, por aqui. Aparece outro problema. Vamos por aqui. Não é assim? Mas vai indo. Escolhendo. O cérebro, então, esse sistema, ele funciona assim, para tentativa e erro. Já está estruturado isso, por instinto. Então eu sei que tem animal peçonhento que mata. Eu já morri por causa disso. Se eu olhar para uma cobra aqui agora, a minha pupila dilata, sem pensar, já está gravado, dilata, o cérebro joga um banho de adrenalina, a musculatura fica toda pronta, os tendões ficam tudo pronto, eu já reajo num pulo só. Isso já está pronto. Por tentativa e erro, isso já foi se montando. Olha só. Quando isso acontece, que eu faço uma coisa boa e eu sinto prazer nisso, isso é bom, o cérebro, ele tem uma área, um sistema, que ele dá uma recompensa, para eu saber que está certo ou errado. Então, tem certas coisas que nós achamos que é certo, que é bom, e que quando a gente faz aquilo, o próprio cérebro inunda de substâncias que dão prazer, dão recompensa. Para que serve o que eu estou dizendo? Vamos chegar lá. Existe esse processo, isso é estudado pela medicina. Então, de novo, recapitulando. Quando eu faço algo certo, que eu julgo, eu tentativa e erro, eu vou acertando e errando. Quando eu acerto, que eu escolho, o que acontece? Isso é bom. Há uma inundação de neurotransmissores, de substâncias e tal, que dão uma recompensa, que é bom. Por exemplo, abraçar alguém. Tu abraça um cactus, uma árvore, abraça alguém fofinho, quentinho, né? Que bom. Nessa hora o cérebro é bom. O perispírito sente, e o espírito também. Para que serve isso? Tem gente se perguntando, né? Voltamos para o vício então. Tem dois tipos de vício. Nesse ponto de vista que nós estamos dizendo aí. Tem vícios que vêm de fora para dentro e tem vícios que são gerados de dentro para fora. E nós já combinamos aqui que, basicamente, o hábito infeliz é um vício. Nós chegamos a uma conclusão, ninguém disse que sim, mas que nós temos viciações, né? Todos nós, né? Pois em outro é, né? Então, existe de dentro para fora, de fora para dentro. Vícios de fora, do meio para dentro. Como é que funciona isso? Por exemplo, um estímulo. Se eu comer um pedaço de chocolate, um pedacinho assim, vai ser um estímulo brando. Um pôr do sol, um abraço. Então, o meu cérebro, ele funciona
ele tem um nível normal de funcionamento. Agora está normal, tranquilo. Tem um nível de produção de substâncias, hormônios, que está equilibrado, tanto que é o meu. Cada um tem o seu. Então, quando eu como um pedaço de chocolate, ele dá é um estímulo branco, gostoso, é bom assim, ó. Um abraço, um sorriso, uma mordida numa fruta, cheirar uma flor, uma roupa nova. São estímulos brandos que nós temos na nossa vida. Reconhecer alguém, pegar uma criança no colo, quem já pegou um pezinho de criança na mão, comer um pedaço de bolo, ou um prato daquele feijão da mamãe. Então tem inúmeros estímulos e eles são brandos, são tranquilos. A gente percebe, a gente convive com isso, você não entendeu, eu sei que isso é bom. Se pegar uma coisinha um pouquinho mais ruim, eu percebo um pouquinho menor. Então, é um mecanismo de aprendizado, a gente vai saber, isso é bom, mas eu me consigo assim. Quando há esse mecanismo que a gente aprende, ele manda repetir. É bom? Repete. Tu abraçou alguém e gostou? O sistema, olha só que loucura, o sistema manda repetir. Comeu chocolate? Repete. É bom. Aí, lógico, já razão assim, não, já comi meia barra, melhor não comer um chocolate por dia e tal. Daí o raciocínio, né? Mas que é bom, né? Tem vezes que tu come uma coisa assim, ó, come uma sobremesa, né? E tu olha pro prato, tu pensa assim, vou pegar outro, se ninguém estiver olhando para mim, eu vou pegar mais um, né? O cérebro, o sistema todo, maquinalmente, ele está, no sistema de aprendizagem, ele está pensando, é bom, pega aquilo. Sistema branco. O que acontece? Vamos imaginar que aquela linha ali, ó, seja o nível normal. A pessoa vai para uma festa, para algum lugar, ela vai tomar um comprimido de êxtase ou uma dose de cocaína. Essa sensação de coisa boa, ela é épica. Ela inunda o cérebro de uma forma, uma felicidade, um negócio absurdo, que chega a impactar o perispírito, de tão fantástico que é. Há uma descarga de substância no nosso sistema todo, que a pessoa fica exultante, ela fica mais bonita, ela fica mais forte, ela fica mais sexy, ela fica mais poderosa, tão intenso que é o negócio. É um pico lá em cima, assim, ó. Aí quando essas substâncias elas tendem a se reequilibrar, há um desgaste tão grande desse sistema que ela dá um rebote. E ela, bum, esse sistema cai lá embaixo, a pessoa fica de ressaca, depressiva. Ela está abaixo do funcionamento normal dela, ela está. Só que aquela impressão, aquela coisa épica, fabulosa, ficou marcada no meu sistema de aprendizado. Ficou marcado no perispírito e tudo diz assim, ó, repete. É muito bom. Aí teu filho conta para ti, olha, eu experimentei cocaína, coisa fabulosa. Não faz isso, meu filho. Não. Mas se ele vai querer, porque foi épico, e o sistema todo diz para ele, é bom. Então às vezes a gente diz, fulano está viciado em tal coisa. E a gente diz, por que não para, vagabundo? E a gente não faz ideia do problema que aquela criatura se enroscou. Daí acontece o seguinte, ele toma o mesmo comprimido ou a mesma quantidade de cocaína para se sentir feliz de novo, né? Para ficar, mas o efeito já não dá lá em cima. O efeito já é menor. Não é que nem aquela coisa de fabulosa. Não é que nem a primeira namorado. Não é mais a mesma quantidade, porque ele saiu de baixo e foi tentar alcançar. Conforme ele vai repetindo, vai ter uma hora que ele vai tomar uma mesma dose, uma mesma quantidade, para se sentir normal. Fica na fissura. Já está dependente. Ou ele toma uma quantidade de droga bem maior ou mais vezes para se sentir feliz daquele jeito,
Ou senão ele não consegue nem ficar normal. Olha que perigo. Isso vale para o álcool, vale para qualquer coisa. A maconha é mais branda, dá um picozinho, e vai indo. Aí a pessoa fumar uma vez por mês, passa a fumar toda semana, para conseguir atingir aquele pico. Daí depois toda semana, todo dia, depois 2 vezes por dia, depois 3 vezes por dia. Daí, pô, a maconha não está com nada, vou ter que pegar um negócio mais forte, vou fumar maconha, tomo umas doses de uísque, e pare, fuma mais um cigarro, para conseguir aquele nível ali. Daqui a pouco ela está tomando e fumando e coisa, mas para tentar ficar normal igual. Já está. A impressão fica no perispírito e lá vem a ordem. É bom usar. Está gravado no sistema. Então está gravado, tem aquele impulso, a pessoa por uma série de fatores ela consegue controlar, ela está assim, não sei se já viram isso, ela está se segurando e daí um dia ela resolve experimentar um bolinho e pum, cai para fora. Já viram isso? Então tem as viciações que elas vêm de fora para dentro. Está usando o exemplo da cocaína e do êxtase, que é bem violento, né? Deu para entender? Está certo? Pois bem, qual é o tratamento para isso? O tratamento que os médicos vão fazer, vai precisar de tratamento médico, porque ele desorganizou o sistema, né? Os neurotransmissores, os hormônios, tudo. Então, o médico vai dar uma substância para ele parecida, que dê uma coisa parecida com aquele efeito, e daí vai diminuindo, como é que chama isso? Desmamar. Quem toma corticoide aqui sabe, toma corticoide, depois tem que tomar metade do comprimido, meio, para ir desmamando, para o cérebro e a coisa continuar funcionando. O que fazer? Se eu estou nisso, eu conheço alguém que está nisso. Aqui um exemplo da cocaína. O efeito, a viciação, ele criou um padrão no sistema dele, né? O efeito é de fora para dentro, mas a cura só ocorre de dentro para fora. Vai ter que criar novos valores, criar novo padrão de comportamento, vai ter que se reequilibrar. Às vezes ele está aliado à família, vai ter que criar os padrões de novo, novos valores. Vai às vezes através da religião, através da psicoterapia. É todo um caminho de volta. Então não tem milagre, não tem encontro. Né? Vai ter que... O que o centro, no caso, pode ajudar? A doutrina. Novos valores, se aprende aqui. Cria novos padrões de comportamento. Há um estímulo para a pessoa ser mais fraterna, caridosa, fazer coisas que ela não fazia. Ela vai achando graça nisso, vai se empenhando, vai mudando o seu padrão vibratório. Diretamente o passe, a conversa fraterna, a água fluida, o remédio. E é necessário o desenvolvimento da fé. Às vezes a pessoa está desfocada nisso. Para criar nela o quê? Esperança. Olha, eu sou capaz de mudar, eu vou mudar. Isso vem de dentro. Isso é desenvolvido de dentro para fora. Se a pessoa estiver nesse processo, e ela tem que ser despertada para ela acreditar, para ela querer. Então é bem fácil. Ir para a farra, ir para a festa, o pai ou a mãe liberar os filhos para qualquer lado, para fora, daqui a pouco pode estar enrolado num processo desse, não dá mais conta. Isso é tão sutil e tão que às vezes quando vê já está emaranhado. E é muito difícil recuperar isso de novo. Tá? Precisa muita fraternidade, muita compreensão, muita indulgência, perdão das ofensas mesmo. As famílias que lidam direto com isso, precisa ter isso assim, pronto no coração, porque senão fica numa guerra, num conflito. O mais comum é álcool, né? Etc. Bom, eu não fumo, não uso cocaína, não bebo, beleza? Então, isso. É isso? Vamos ver. Vício de dentro para fora. Olha só. Um estímulo qualquer.
gera uma reação minha do espírito, um pensamento qualquer. Qualquer estímulo. Eu vejo uma pessoa, se eu não vou muito com a cara dela, quando eu olho para ela, quando eu olho, eu já tenho aquele estímulo, tudo se me gosta dessa figura. Isso é recorrente. E essa sensaçãozinha de assim, bicho é nojento, olha o cabelo daquela gente lá. Isso gera, como é meio recorrente, a gente deixa ser recorrente, gera lá no nosso cérebro um processo de recompensa. Você consegue dizer um desaforo. Aquela vizinha, aquela cabeluda. Né? Tu diz assim, tá gorda. Sabe? 3 é. O filho dela passou no vestibular. Está bem. Só estuda. Essas coisas que a gente, em vigilância, deixa, que ficam recorrentes, e é bom, porque tu repete isso muito, tu escolheu, então é bom para ti, cria um mecanismo de recompensa lá dentro. Então tu fala mal dos outros, tu gosta, se diverte com isso. Lá na tua cabeça é bom. Quando tu fala dos outros, os outros dão um voto para tu. Mas no fundo tu gosta de uma fofoca. Então como é que é o processo? Quando eu penso mal do outro, quando eu invejo, quando isso, quando aquilo, eu fico dentro do meu campo mental, do meu campo, aqueles pensamentos, eu estou enviado com aquilo. Eu olho e já vejo lá, veio sozinha, o marido deve estar na faixa. É um radar assim. Que aqueles pensamentos, eu adoro um jornal que só fala de desgraça, morte. Quanto mais morte, mais desgraça. Teve uma notícia de um jogador que foi morto. Tu sabe tudo daquela porcaria lá. Não serve para nada aqui. Uma notícia daquela que tem que olhar e ver, coitado desses meus irmãos estão lá. Tem um pensamento de compreensão, um pensamento de não ficar. Rede social. Agora ficou instantâneo, né? Então tu fica dentro daquele padrão ali. O que Jesus dizia? Vigia, te vigia. E se tu vê que a coisa está saindo de controle, ora e pede ajuda para equilibrar isso de novo. Pensamentos bons, pelo bem, belo, pensamento de amor, de fraternidade, tal, de sinceridade, de honestidade. Então nós ficamos enviados dentro disso e gostamos. Todo hábito infeliz repetido é vício. Então temos a viciação da inveja, da mal conversação. A pessoa está falando contigo, bom dia, como é que está? Tudo certo? Não está tudo certo, não. Por quê? Meu filho, minha mãe também não porcaria. Já se envia os dois e um potencializa o outro. Então tu vai, como isso a gente não vigia nosso íntimo, vai criando no nosso cérebro um padrão de recompensa. Tá bom assim? Tá ótimo. O próprio sistema já diz, tá bom, é assim, olha que gostoso. Encontrar com alguém, trocar com meia hora de fofoca, é uma maravilha. Isso permanentemente acontecendo, cria um padrão de novo. Tem pessoas que elas funcionam num padrão ruim. Ou é de dor, ou de angústia, ou é de lástima, ou é de vitimismo. Como é que está? Estou tão ruim, aquele lá, não sei o que, o governo, se alguém está machucado, ela é vítima, criou aquele padrão, e agora como é que sai? Depois de um tempo, o cérebro, o sistema nervoso, que influencia o teu espírito, quem influencia o espírito, ele está funcionando num padrão de dor. Então, às vezes, gera crise de ansiedade, de depressão, aí vai no médico, o médico receita Rivotril, coisa lá e tal. Para que serve isso? O remédio, ele acalma esse sistema. Quando ele acalma e pacifica o sistema, a pessoa está toda assim, ela dá aquele acalmada, aquele impulso, dá um espaço para o espírito pensar e sair. As pessoas chegam no céu, elas chegam depressivas, doentes,
coisas e tal, e elas vão precisar de todas as formas de energia, do remédio, do plástico, da coisa, da conversa, do abraço, para o espírito ter um espaço para sair. É como se ele estivesse afundando, né? Respira, vou mudar. Mas ele só consegue fazer isso quando ele está. Tem vezes que sobe. Às vezes perto, na família, ao lado, tem alguém que está assim, ó. Não consegue, ele só está na reação. Daí a gente diz, olha lá, vem cá, vamos lá, conversa, tal, coisa. Às vezes um abraço, um aperto ali, dá uma diferença que a pessoa consegue respirar, e se recupera e cria outros padrões, começa a pensar em outros valores, e começa a ver as coisas boas, começa a criar outro padrão e se vira. Tem uns que não conseguem, e tem uns que não conseguem, chega ao ponto de se suicidar. Tem uns que não conseguem, fica uma hora, não dá mais, e desiste, fracassa. Pois bem, acabando. O processo obsessivo, que estamos começando a tratar aqui, os espíritos, o que eles fazem? Determinados tipos de pensamentos, de quereres nossos, de valores, eles olham para nós, eles veem isso em nós. Aí gera determinados comportamentos que os espíritos se aproveitam. Eles fomentam. Tu é ganancioso, é? Só potencializa aquilo que já está em ti. Pois bem. Aí uma outra coisa importante que nós temos que cuidar, tipo assim, ó, nós nos sobrecarregamos no trânsito, nisso, naquilo, no trabalho, prestação, saúde, filho, cachorro, telhado vazando, pneu do carro, e a pessoa corre para lá e corre para cá, ela se sobrecarrega. Quando nós temos assim, ó, sobrecarregado, cuidando da casa, cuida da lá, cuida daquilo, começa, a gente diz, estressado, né? Quando o estresse está demais, o inconsciente fica mais presente, a gente fica mais desatento e a gente assume comportamentos que nem sabe. Quando a pessoa está estressada, em vez que ela atravessa o sinal vermelho, ela está ali, a cabeça está a 1000, ela engata a marcha e atravessa. Deixa queimar coisa, atropela, bate, ela está sobrecarregada. Quando a gente abre espaço para esse pôr, aí o processo obsessivo veio usado. Duas coisas dá para fazer, ou duas coisas são essenciais. Primeiro, quem está com esse problema, quem nós estamos usando, todo mundo tem uma coisinha ou outra, tem que pensar nesse diagnóstico. Tem que, quando lê o Evangelho, perdoa, tal, tem que pensar no diagnóstico para si. Não pode estar pensando, tipo, ó, perdão, isso aí é para o meu marido. Não, é para ti, para tu melhorar esse diagnóstico, o que eu preciso, como é que eu estou, como é que eu sou. Ah, tu não sabe como é que tu estás? Pergunta para os outros, escuta, como é que eu estou indo aí? Então vamos dizer. Está chato, hein? Outro está quieto, outro está falando mais. As pessoas dão time para si. Então, precisa pensar no diagnóstico. O que eu tenho? Será que eu sou muito crítico? Eu critico muitos outros, daí por isso que a vida fica muito pesada para mim? Será que eu julgo muito? Alguém faz uma coisa que eu já julgo? Será que não é isso que está me emperrando? Tem que identificar qual que é essa viciação e pensar nesse diagnóstico. O que é o problema? Qual o problema que eu vou atacar agora? Eu sou desorganizado. Tá, eu vou comprar uma agenda, vou não sei o que, eu vou. Tem que fazer o diagnóstico e começar uma coisa ali. E a segunda coisa importante de tudo é querer fazer. Porque o que a gente faz? A gente lê o Evangelho, se dispõe a um monte de coisa bacana. Cara, tem vezes que eu, sinceramente, acontece comigo isso. Tem vezes que ontem eu estava lendo 4 passagens do Espírito Leonardo no Evangelho, que estava nesses textos aqui, eu estava procurando a fundamentação. Cara, dá vontade de ser bom. Lento ali, calmo, sentadinho, tranquilo lá. Que coisa linda, mas olha só. Meia hora depois eu já estava pensando numa coisa, já estava nervoso, já não era tão bom, nem tão fácil.
Então acontece isso com a gente olha o Evangelho, por exemplo, que é a nossa carta de conduta, né, a doutrina, e no momento ele está muito disposto, no outro momento não dá mais, e a gente fica lutando com isso, né? Mas tem que querer de verdade. Quem quer, consegue. Enquanto tu não quiser de verdade, vem uma palestra, a palestra entra aqui, sai aqui, amanhã vem igualzinho, está do lado. Ou não tem isso, às vezes sai exatamente igual. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10, mensagem do Espírito de Verdade, a grande pergunta nossa aqui agora, assim, tá, eu entendi, o processo é bem complicado e tal, dá para mudar? O Espírito de Verdade diz que dá. Quando quiser. Com uma vontade firme. Então não é vontade, vou mudar de 2 minutos, né? A vontade firme, mas dá para mudar. E quando quiser. Espírito de Verdade é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 8. No capítulo O Cristo Consolador. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Então nós nos entendemos que nós somos pessoas que precisamos mudar, certo? Que nós temos nossos coisinhas ali. Nós precisamos nos transformar. Então Deus dá força para quem pede. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Então a solução não está mudando de país, de cidade, mudando de casa. Se eu tenho um problema e isso me aflige, isso me faz sofrer, Deus, se eu pedir, isso for de verdade, com vontade firme, o bálsamo está do lado. Onde tem um problema, tem a solução. Não é longe de nós, não é outra pessoa que carrega, está do lado. Tem que olhar, tem que procurar. Às vezes é uma frase, às vezes é um sinal, às vezes é um sorriso, às vezes é uma dica, às vezes é um pensamento, às vezes é um amigo espiritual que diz: boa. Está do lado. Deus não desampara ninguém. Em hipótese nenhuma, em nenhum momento. Nós não estamos jogados assim, abandonados. É da estrutura divina. É da formação do universo, dos seres que ele criou tudo. Ele não desampara ninguém. Do lado ele não está, foi preciso. Isso dá uma força, dá uma esperança gigantesca para a gente. Porque por mais que doa, por mais que confronte, por mais que... Não, tem solução. Tem amparo, está do lado. Às vezes, Deus se utiliza da mão de um encarnado para tirar o negócio. De uma palavra amiga, de um abraço. Mas é Deus agindo. Certo? Não é uma coisa mágica, né? Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse no Consolador Prometido. O conhecimento das coisas. Nós só vamos conseguir avançar e se melhorar quando conhecer as coisas. Aí, quanto mais a gente souber, nós vamos ser atraídos pelos verdadeiros princípios da lei de Deus. E esses princípios da lei de Deus, eles consolam pela fé e pela esperança. O Espiritismo é a doutrina da esperança. Então dá para fazer, dá para arrumar. Nós vamos ser felizes, querendo ou não. Olha só a coisa. Ah, não quero. Não vai ser, mas não. A lei do progresso em tudo. Tá certo? Por exemplo, agora, se alguém está bravo por causa do horário, já exercita o perdão, faz uma caridade para comigo, eu fico agradecido, já devolvo esse amor imenso, e nós saímos tudo se amando, então é uma maravilha, e boa noite.